E nós precisamos, irmãos, examinar as Escrituras para conhecer a verdade, por onde vamos ser libertos. Não tem como você ter o conhecimento da verdade. Não tem como você ser liberto. Se você não crer, não for informado, não for instruído, não for orientado por essa palavra. Ah, mas o meu pastor, a minha igreja, onde eu estou é uma bênção. Pode ser uma bênção para você, dentro da sua conveniência. Mas a bênção para te levar a Deus não é a tua igreja, não é o teu pastor, não é pela doutrina dos homens. Se você quer verdadeiramente estar na bênção, se você quer verdadeiramente estar na vida, se você quer verdadeiramente ser liberto, se você quer verdadeiramente estar em Deus para alcançar a promessa eterna com Ele, lá nos céus, você precisa estar sendo guiado por aqui, conduzido por aqui, instruído por aqui, e esse por aqui é dentro da doutrina de Cristo. Se você não tiver dentro da doutrina de Cristo, se você não tiver guardando e praticando a palavra de Cristo, se você não tiver dentro da submissão a Cristo, dentro da obediência, dentro da devoção de prática de fé pela palavra de Cristo, tudo que você está fazendo é vã. Todo o seu sacrifício religioso, toda a sua devoção religiosa, toda a sua vida de desgaste, de presença, de obediência, de submissão, de sacrifício dentro da religião, obedecendo o que o sistema determina pelo homem que está na liderança, você continua perdido, separado da vida com Deus. Mas por que isso, irmão Wellington? Por uma coisa tão simples, porque você não é prudente para ouvir a palavra de Jesus. Jesus mandou alguém viver esse sacrifício de vida religiosa que o povo vive hoje no mundo, dentro das religiões. Jesus, ele orientou alguém a ser submisso, devoto, praticante, dentro das ordenanças legais que os homens impõem dentro das religiões. Jesus mandou alguém ser submisso a isso. Por que você está nisso? Porque você não examina, você não é prudente, você não é discípulo de Cristo, você não guarda a palavra de Cristo. Porque foi o que Jesus disse, aprendam de mim, dele. Jesus disse, guardem a minha palavra, para que sejam meus discípulos. João 8:31. Jesus vai dizer, você para estar com a sua vida firmada em Deus, na rocha, tem que ser prudente. E o que é que eu tenho que ser prudente para fazer? Ouvir e praticar a palavra dele. Não é o que ensina dentro das religiões. Tenha cuidado com o que você está aprendendo. No grupo que você está, no sistema religioso, se você quer ser liberto, você precisa conhecer a verdade. E Jesus é a verdade. A doutrina de Cristo é a verdade. O evangelho de Cristo é a verdade. O que Jesus ensinou é a verdade. Então, você precisa conhecer isso. O que Jesus ensinou. Por isso que tem muitos aí mortos com o nome de que vive. Tem muitos aí presos, oprimidos, entrando em depressão, na incerteza, na confusão, dentro da mente perturbada psicologicamente, espiritualmente. E aí não tem mais vida própria. Quem domina a vida dele é o sistema. É o líder. Ele agora é escravo de prática, de obra, de sacrifício, de obrigação, de devoção dentro do sistema religioso. Por quê? Porque ele ainda é escravo. Só vai ser liberto. Só vai ter a paz. Só vai ter a luz de Deus para esclarecê-lo quando se converter a Cristo. Ouvindo a palavra, ouvindo o evangelho, para ir a ele, por onde a fé é gerada. Porque a Bíblia vai nos revelar que a fé, ela vem pelo ouvir, mas não é ouvir qualquer coisa que hoje estão pregando das igrejas. A fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir pela palavra, a palavra de Deus que é Cristo. Você tem que ouvir de Cristo para a sua fé verdadeiramente ser gerada no seu coração, que vai lhe levar a Deus. Não, mas o importante é ter fé. Não, meu amigo. O importante é que a sua fé esteja principiada na palavra. Fé todo mundo tem. Católico tem fé, espírita tem fé,
evangélico tem fé, budista tem fé, xiita tem fé, testemunho de Jeová tem fé, mormon tem fé, os candomblé, as pessoas que estão no candomblé têm fé, as pessoas na macumba têm fé, as pessoas que estão vivendo dentro de todo o ritual religioso têm fé, quem não é religioso tem fé, porque crente todo mundo é. Até o diabo é crente. O diabo também tem fé, ele crê. E ele não precisa ter fé, porque fé é você crer sem ver. O diabo, ele sabe que Deus existe porque ele já esteve lá. Todo mundo tem fé, mas não é essa fé que leva a Deus. Não é essa fé que agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas qual fé? Qual é o princípio da tua fé? Não é essa fé da crença religiosa. Não é essa fé de sacrifício, de devoção, de pagar promessa, de fazer campanha, de subir monte, de ir para pacto, de fazer vigília, de estar dentro de igreja, de ser obediente ao sistema religioso. Não é essa fé que leva você a Deus. Porque fé todo mundo tem. Tem gente que crê em galho de arruda, tem gente que crê em pinhão roxo, tem gente que crê em pé de coelho, tem outros que crê em Deus, mas o dizer que crê em Deus não é a fé que leva a Deus. Está entendendo isso? A fé que leva a Deus é você se submeter à palavra dele. Pois foi essa fé pela qual Abraão foi justificado. Abraão deu ouvido à palavra de Deus e se dirigiu por ela. Foi essa fé pela qual Noé foi livre do juízo lá do tempo de Sodoma e Gomorra. Aliás, do primeiro juízo de Deus, da humanidade lá em Noé. Foi essa fé que levou Ló a sair e ser livre do juízo de Sodoma e Gomorra. A fé é você confiar e se dirigir pela palavra de Deus. Não é uma fé religiosa. Não é uma fé em crendices. Não é uma fé em misticismo. Porque todo mundo tem fé. As pessoas acreditam. Não, vai acontecer isso. Isso é fé. Os filósofos, os artistas estão pregando isso. Olhe, creia. Tenha um pensamento positivo que vai acontecer o que você quer. Não é assim. Não é essa fé mística que Deus quer. É uma fé consciente, racional, principiada na palavra. Essa é a fé que nos leva a Deus. É uma fé que é dirigida no alvo da fé. Qual é o alvo da tua fé? É Jesus? É a palavra dele? Ou é a igreja, o que o pastor manda? Eis a pergunta. Vou perguntar de novo. Qual é o alvo da tua fé? Qual é o princípio da tua fé? Por onde tu estás sendo guiado pela fé? Hebreus, capítulo 12. Vou ler. Ou é 12 ou é 14? Deixa eu ver aqui para não errar. Hebreus, capítulo 12, versículo 12. Diz assim a palavra de Deus. Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Olhar para Jesus é estar aqui, ó. Olhando o que ele ensinou. Seguindo e se conduzindo por ele, na doutrina dele. Você está olhando para quem? Você está sendo conduzido e dirigido por quem? Por onde? Aonde? A palavra de Deus vai dizer, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Autor porque a fé que nos leva à salvação tem que ser principiada nele. E essa fé só vai terminar por ele. É principiada nele, eu creio em Deus por meio de Jesus, e essa fé vai terminar quando Jesus voltar. A minha esperança nele no final, que ele vem e nos levará para Deus. Acabou. Não precisamos mais de fé. Fé é enquanto você não vê. Fé é enquanto você espera. Fé é enquanto a promessa não chega. E aí, por isso que diz a palavra de Deus, temos que viver por fé e ir até o final, para que no final alcancemos a salvação. Nós já temos a promessa dela, mas ainda não alcançamos, não estamos vivendo. E esse é o perigo de muitos que estão desapercebendo, que estão sendo desprevidos, relaxado, louco, imprudente, que não está perseverando, não está vivendo numa vida lúcida, sóbria, examinando a doutrina para não desviar dela. E aí,
há o perigo de você apostatar e desviar da fé.